de volta com a nossa programação ao vivo nesta quinta-feira pelo Notícias Agrícolas. A gente traz mais informações agora sobre o mercado do café. A gente vai trazer um cenário mais amplo, com tendências, perspectivas, com informações direto do Rabobank. Quem conversa conosco é o Guilherme Moria, que é analista de mercado, analista de café do Rabobank, que já nos faz companhia nesta manhã de quinta-feira, nessa tarde de quinta-feira já. Guilherme, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Carla, boa tarde a todos. Prazer mesmo estar participando com vocês. Prazer é nosso, Guilherme. Guilherme, vamos começar falando sobre os preços no mercado internacional. Recentemente, as cotações do café arábica bateram nas suas mínimas em 12 anos. Não é um momento tranquilo para os preços agora, e a gente vê que há uma série de fatores que acabam justificando mesmo esse cenário até agora, né? Bom, exato, Carla. A gente está atravessando, na verdade, né, desde o ano passado, outubro do ano passado, quando começou essa safra de 2019, já havia uma expectativa de uma safra muito grande aqui no Brasil e que acabou realmente se confirmando, né? A gente está praticamente algum ponto ou outro finalizando a colheita, mas quase 100%, e já começamos a safra 19-20, né, a próxima florada. E o que o mercado todo estava esperando, ele realmente aconteceu, né? A Conab, ela divulgou um relatório de safra semana passada, indicando quase 60 milhões de sacas, né? Um recorde. Nós, do Rabobank, a gente já havia comentando desde março, né, que o Brasil ia colher a maior safra da história. Enfim, a gente é um pouco mais conservador, com 57, mas no final a mensagem que ia ter muito café disponível no mercado para essa safra de 2019. E o mercado, ele entendeu essa mensagem e começou a classificar a safra, né, antecipadamente. Agora a gente chega no auge, né, desses baixos, né, conforme você falou, 2 anos, né, mais ou menos. E realmente esse é o principal motivo da gente estar enfrentando esses preços baixos. Porém, a gente tem outros fatores também que estão impactando nesse cenário de preços baixos, né? E aí a gente pode colocar o fator de câmbio hoje, né? Ele está sendo preponderante hoje no cenário, que não permite muito essa subida, uma pequena apreciação no preço do café, né? A gente tem problemas com cenários eleitorais, expectativa de elevação de juros nos Estados Unidos, essa questão de guerra comercial entre China e Estados Unidos afetando o câmbio, né? E como a gente sabe, as pessoas que estudam café sabem que tem uma correlação inversa, né, do câmbio com o café, né? Então, conforme a gente vai vendo o preço do dólar apreciando, a gente enxerga o preço do café caindo, né? Sim. E é o que está acontecendo nos últimos meses, principalmente, né, nas últimas semanas, um pouco mais evidente, que a questão dessa volatilidade do câmbio não permitindo que o preço do café saia desses atuais patamares. Tá. E aí a gente consegue colocar um pouco essa questão dos fundos não comerciais, né? A gente pode ver que os fundos não comerciais batendo recorde na posição vendida, ou seja, acreditando que o preço do café ele vai cair, né, tende a ser menor, e aí a gente, com essas posições vendidas, é muito complicado a gente ter qualquer expectativa de reação nos preços no curto prazo. Era exatamente essa a minha pergunta para você, Guilherme. Nesse cenário, a gente tem algum fator que poderia mudar essa direção das cotações, ou por enquanto não? A gente precisaria realmente talvez de alguma ameaça a essa nova safra brasileira, que apesar de ser uma safra de ciclo baixo, né, ela já começa a apresentar um potencial interessante, ou teria algum outro fator que poderia mudar aí a direção das cotações nesse momento? Assim, cara, a gente enxerga que nesse momento, né, logicamente o fator câmbio ele não colabora no curto prazo, né, porém, o fundamento como um todo do café é que o quê? O próximo ciclo, né, o ciclo 19-20 do Brasil, ele vai ser menor. Naturalmente, a gente vai ter uma menor oferta no mercado, por mais que alguns analistas já estejam comentando que o próximo ciclo ainda a gente vai ter estoques positivos, enfim, mas é um estoque menor. Então, a tendência natural é que a gente começasse a ter uma apreciação dos preços, né? Porém, o que ainda está dificultando um pouco esse cenário, além do fator câmbio,
essa questão da florada no Brasil. A gente acabou de começar alguns focos de florada, né? E começamos a enxergar um pouco de chuva, né? Então, até então a gente tem a florada, a gente tem choveu razoavelmente bem nessas regiões, e a gente tem uma expectativa de chuva. Então, ainda não tem nada que indique assim, uma ameaça para esse preço ganhar um pouco de força. Porém, a gente acredita que ao longo dos meses, ao longo das próximas semanas, caminhando para o final do ano, a gente tem dois fatores que podem colaborar um pouco com a apreciação do preço do café, que é essa questão do ciclo negativo do Brasil, conforme a gente já discutiu, ou seja, vai ter menos café ano que vem, seja lá qual for a quantidade, vai ser menor, e também a questão que a gente vem acompanhando do El Niño. Vários modelos meteorológicos, a gente acompanha aqui o modelo australiano, o modelo americano, né, já indicando um El Niño para o final do ano, o que indicaria o quê, né? Boas chuvas aqui para o sul e sudeste, né, de uma maneira geral, certo. Porém, acaba afetando o volume de chuva em regiões importantes de produção de café, que no caso seria a Colômbia e a Ásia. E aí a gente coloca a Ásia, seria Vietnã, Indonésia e Índia, né? E aí a gente tendo esse cenário de menor volume de chuva, com certeza a gente acaba tendo impacto na produção de café nesse país. E isso que pode dar um fôlego, né, uma esperança ali, a gente tem que continuar monitorando, evidente, mas que daria um suporte para uma proteção dos preços. Certo. Guilherme, enquanto isso não acontece, a gente vê as cotações ainda pressionadas em Nova York e aqui no Brasil os produtores muito preocupados. Inclusive, recentemente aconteceu uma reunião na Organização Internacional do Café justamente para se tratar desse momento dos baixos preços do café, porque em algumas regiões no Brasil, inclusive, os valores já nem cobrem mais os custos de produção, né? O que a gente pode desenhar nesse momento para o mercado interno aqui no Brasil, principalmente? Bom, conforme você mesmo falou, até houve essa reunião, se não me engano, em Londres, onde os países produtores de café, nas suas associações, começaram a discutir essa questão do preço mínimo, enfim. É um assunto muito delicado aí no setor de café, né? Sim. Que a gente tem um patamar de competitividade aqui no Brasil, por mais que o preço esteja baixo, ainda existem regiões que elas conseguem ter um nível de competitividade muito bom, né? Por exemplo, algumas regiões do Cerrado Mineiro, alguma parte do sul de Minas, até mesmo da Alta Mogiana, eles conseguem mecanizar e conseguem ter um custo de produção competitivo. Mas conforme você falou, tem outras regiões, como o Espírito Santo e a própria região da Zona da Mata Mineira, por conta da topografia, não conseguem mecanizar e acabam tendo um custo de produção muito elevado. Esse é um assunto muito delicado, porque você acaba envolvendo, né, estimulando, de certa forma, indiretamente, uma falta de investimento em inovação, em tecnologia, visando reduzir esses custos de produção. Né? Porque aqui a gente não consegue no Brasil ter um custo de produção bom, em comparação à Colômbia, América Central, principalmente, né? E aí você estimulando essa prática aí do preço mínimo, não existe nada que force o produtor ou as associações investirem em alguma forma aí de otimizar ou alguma inovação que vise reduzir esse custo, né, de produção. Então é um assunto muito delicado ainda para a gente estar abordando. Eu entendo esse ponto, porém, por outro lado, é algo que a gente tem que estudar direitinho antes de fazer qualquer ação. E essa questão cambial que ajuda, né, a promover essas baixas no mercado internacional, ela acaba compensando para o exportador brasileiro? Ela tem trazido algum alívio? Claro que não muda muito o cenário, né, Guilherme? Mas ela consegue trazer um alívio, uma compensação? Poderia repetir a pergunta, por favor? Eu digo, nesse momento que a gente tem essa questão cambial, né? A gente vinha falando dos preços no mercado internacional e você pontuou, né, que essas altas do dólar, elas acabam ajudando a pressionar as cotações no mercado, né, na Bolsa de Nova York, perdão. E no momento em que a gente faz essa conta para o Brasil, essa questão cambial acaba favorecendo ou trazendo alguma compensação para o exportador brasileiro? Com certeza, né? A gente pode enxergar que, por um lado, o preço do café ele deprecia, né?
do preço do câmbio, né, a gente acaba ajudando, quando a gente faz a conta em reais, né, fazendo a receita em reais, a gente tem essa valorização do câmbio para compensar um pouco essa questão do preço do café. Logicamente, não é na mesma proporção, né, é algo que não é 100%, mas essa valorização do câmbio, principalmente para os compradores, acaba salvando um pouco, acaba colaborando um pouco, sim, quando você começa a converter essa receita para reais, né? Ou seja, você tem um preço em dólar do café, mas quando você converte pelo câmbio, ele acaba colaborando, sim. Então, isso é um fôlego aí que o exportador acaba tendo. Guilherme, além de tudo, essa questão de uma boa produtividade no Brasil, isso também ajuda a dar uma amenizada nessa questão? Porque se a gente for para outros países onde o potencial produtivo, essa questão dos baixos preços pode ser ainda mais agressiva? Não, com certeza, né? Em relação à produtividade, o Brasil é um exemplo hoje no mundo de produtividade. A gente consegue ter ganhos de produtividade, seja por uso de tecnologia, um pacote tecnológico de insumos melhor, até mesmo adensamento de plantas, né? A gente consegue otimizar e ter uma produtividade muito maior em relação aos nossos competidores, né? Quando a gente vai para a Colômbia, por exemplo, a gente vê que a produtividade média deles ali é de 15 sacas, 15 a 20 sacas, né, dependendo do estudo, e a gente já consegue ter produtividade, principalmente em anos de alta, né, muito superiores a isso. Então, é algo que quando você tem maior produtividade, você acaba conseguindo diluir seu custo, né? E isso acaba favorecendo muito o produtor no momento como esse que a gente está atravessando, né? De preços baixos. Guilherme, nesse ambiente que a gente acabou de descrever, em que intervalo de preços você acredita que as cotações devem trabalhar lá na Bolsa de Nova York aí nesses próximos meses, principalmente nesse último trimestre de 2018? Bom, a gente tem uma expectativa para esse último trimestre, né? Que no curtíssimo prazo, lógico, o preço ele tende a ficar nesses patamares atuais, né? Variando entre ao redor desse $1 aí por libra-peso. Porém, acabando um pouco essa expectativa em cima do câmbio, principalmente, né, a gente acredita que o cenário ele vai convergir um pouco mais para os fundamentos do café. E aí, dentro desses fundamentos do café, entra essa questão do ciclo menor no Brasil. A gente acredita, sim, numa apreciação dos preços ali, ao redor dos 110, 115 ainda esse ano, ao redor dos 115, e muito em função desse ciclo menor no Brasil, que a gente acredita que conforme a gente vai avançando com essa questão da safra menor no Brasil, a gente vai ver que vai ter menos café e efetivamente a gente vai ter uma apreciação dos preços, porém é algo que assim, não vai ser muito grande, conforme a gente viu aqui, eu estou falando de 110, 115, né? Tá. Porque a gente tem que enxergar uma quebra em algum grande player aí do mercado, né? Como a gente teve em 2015, uma grande valorização dos preços, e nesse caso, né, quem quebrou foi a gente mesmo, né, foi o Brasil, com a questão da seca no Espírito Santo, e aí a gente teve essa grande valorização dos preços, né, o café ele chegou a 170 centavos de dólar por libra-peso, algo muito positivo, porém foi a gente que quebrou. Para a gente voltar para esses grandes patamares de novo, a gente não vai ter por onde fugir, a gente tem que entender se algum país vai quebrar e se efetivamente vai quebrar, né? Só safra para a gente ter esse desbalanço que a gente chama no mercado. Porém, somente contando com esse ciclo, né, no Brasil, a gente espera já naturalmente uma apreciação dos preços. E com essa falta de estoques que a gente pode ter no Brasil a partir da safra 2019-20, esse cenário se ajusta um pouco mais ainda, né, Guilherme? Exato. É muito cedo ainda para a gente falar se a gente vai ter estoque sobrando ou não, Sim. por conta de entender como que vai ser o comportamento dessa florada, né? Então, é algo que a gente tem que aguardar um pouquinho para entender o quanto que vai ser essa diminuição dos estoques aqui, principalmente doméstico, né? Para a gente começar uma leitura um pouco melhor, né? Até o momento a gente pode enxergar o quê, né? A gente atravessou uma safra muito grande agora, né? Porém, a gente está vindo com uma florada razoavelmente boa para um ano de baixa e está chovendo, né? Então, a gente tem que começar a esperar um pouquinho para mitigar um pouco como que vai ser essa safra. Tá por vir. Certo. Guilherme, se a gente trouxer essa questão da florada,
essa semana a gente viu essa questão repercutir bastante no mercado internacional. Como é que você vê isso dando continuidade? A gente deve ver isso principalmente aí nas próximas semanas, nos próximos meses, ganhando mesmo terreno ali entre os traders, entre os players do mercado, observando essa situação, esse desenvolvimento aflorado ainda de forma bastante significativa no mercado internacional? Sim, com certeza, né? Naturalmente, o mercado ele volta a virar os olhos aqui para o Brasil, né? Entender como que vai ser essa florada, porque a grande pergunta que o mercado está fazendo hoje, além do é exatamente essa questão da safra, né? Como que vai ser o comportamento dessa florada no Brasil, como que vai ser a sequência dessa florada no Brasil, ou seja, o monitoramento de chuva, para tentar entender como que vai se desenvolver essa safra de 20 aqui no Brasil. A gente vai ter um incremento de safra, lembrando que esse ano, boa parte da nossa recuperação na produção veio do Conilon. Então, a gente teve um clima muito bom ali na região do Espírito Santo, a gente teve clima muito bom ali na região de Rondônia, outro polo de produtor de Conilon que se desenvolveu muito nos últimos anos. Então, e o Conilon, como a gente sabe, ele não tem esse impacto tão agudo do ciclo da bienalidade, né? Sim. Então, e por um lado a gente vai ter uma menor safra de arábica, do outro lado, do lado do robusto, a gente não vai sentir esse impacto. Tá. Então, é uma questão de a gente começar a mitigar o quanto que vai cair essa questão do arábica e quanto que, provavelmente, esse Conilon ele pode compensar um pouquinho essa menor safra do arábica. Certo. Então, com certeza, os olhos vão estar voltados para o Brasil nesse momento. Tá. Guilherme, de que maneira a gente pode orientar o produtor brasileiro que está aí no meio dessa turbulência de informações diante dessa reação tão agressiva do mercado internacional, né? Como é que a gente consegue orientar ele, principalmente para o planejamento aí das próximas temporadas e para a questão da comercialização? Não, aqui os nossos clientes aqui do Rabobank, né, a gente procura sempre orientar para eles defenderem a margem deles, né, e não procurar sempre o melhor preço. Nem então, sempre é o melhor resultado, né, Guilherme? Exatamente. Então, a gente muitas vezes depara, em alguns casos, principalmente em palestras, em eventos que a gente participa junto com os produtores sempre querendo acertar o melhor preço ou acertar sempre o melhor preço daquele mês, enfim, algo muito exato, sempre querendo acertar o olho da mosca, né, que a gente sempre brinca aqui. E aqui no Rabobank a gente sempre orienta para que o produtor procure defender sempre a margem. Ou seja, ele ter desenhado bem o seu custo de produção, né? Ou seja, quanto que custa para ele produzir uma saca de café, e aí ao longo do ano ele diluir as suas vendas, né, de acordo com esse custo. Então, não procurar sempre vender no melhor preço, mas sim diluir essa venda ao longo do ano, né? E sempre procurando defender essa margem. Ou seja, você não precisa vender no melhor preço, mas olha para o seu custo e analisa o quanto que está sendo positivo, vantajoso, ou qual o percentual a mais que você quer ganhar em cima desse seu custo. Outra ferramenta muito bacana que a gente orienta os nossos clientes aqui no Rabobank é começar a utilizar o mercado futuro como uma ferramenta para você travar os seus custos, para você fazer o seu hedge, né? A gente pode ver que o mercado futuro de café ele sempre segue uma curva linear para cima, ou seja, o valor do café lá na frente, nos contratos do ano de 2021, 2020, eles sempre são maiores do que o de agora. Então, utilizar essa ferramenta de mercado futuro é outro ponto muito positivo que a gente orienta também os produtores. Sempre travar o seu custo, fazer um hedge mesmo da sua operação. Claro. Até porque, Guilherme, a gente tem um cenário de consumo, de demanda, se a gente falar globalmente, que é bastante favorável também para o café, que tem boas perspectivas também, não? Exatamente. O mercado de café ele é muito bom exatamente por conta disso, né? A gente tem uma demanda de países aí que a gente já considera que são países maduros do consumo, que eles continuam crescendo, né? Em ritmo menor, logicamente, mas em volume absoluto representa muito. Então a gente tem os Estados Unidos, Europa e Japão continuando esse consumo muito positivo, muito robusto. E a gente tem, paralelamente a isso, a gente tem
Por exemplo, a Ásia crescendo muito no seu consumo, muitas empresas indo para a Ásia e estimulando esse consumo que é cada vez mais crescente. A gente começa a enxergar aí também no Oriente Médio um aumento nesse consumo. Então a gente pode ver que diversas partes do mundo eles estão consumindo café e isso daí colabora muito com o consumo como um todo. A gente estima hoje que, em média, o consumo de café ele sobe por ano 3 milhões de sacas. Tá. Então, é algo muito positivo isso daí no mercado de café. E não é à toa que a gente vê sempre nos preços futuros, né, o preço do café lá na frente sempre valendo mais. Por quê? Porque é sempre uma expectativa que o consumo é crescente no mundo como um todo. Certo. Guilherme, agradeço muito pelas suas informações, pelo conhecimento compartilhado com os cafeicultores que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas, com os demais representantes e profissionais dessa cadeia produtiva. É um prazer mais uma vez tê-lo conosco e volte mais vezes para a gente continuar informando bem esses profissionais. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado a todos aí. Até mais. Bom restinho de semana para você, bom trabalho por aí, Guilherme. Igualmente. Obrigada. Bom, ficam então as informações do mercado do café. A gente tem nesse momento um cenário de pressão já conhecido que deve se manter aí pelo menos por mais alguns meses, mas o Rabobank acredita ainda em uma recuperação ainda esse ano, ou pelo menos um fôlego dos preços diante de dois fatores principalmente, que é essa possibilidade não, o ciclo mais baixo no Brasil na próxima temporada e a questão do El Niño. O Rabobank enxerga como um ponto de atenção esse fator que poderia trazer algum fôlego aí para as cotações nos próximos meses. A gente precisa saber como é que essas informações vão pesar, como acabou de explicar o Guilherme Moria, analista do Rabobank, como que essas informações vão pesar sobre essas informações, sobre o andamento das cotações a partir de agora, né? Além disso, a questão da florada no Brasil, que está acontecendo nesse momento, da próxima safra, isso tudo também no radar dos traders, né? No radar dos players do mercado internacional, porque é claro que a gente vai ver o Brasil continuar sendo protagonista desse mercado, sem dúvida nenhuma. A orientação para os produtores nesse momento, que sofrem com essa questão dos preços baixos, é de que se atentem ao câmbio, que essa questão, né, essa vantagem na hora da exportação de fechar as contas em reais, com essa vantagem do câmbio, que hoje a gente ainda tem um dólar na casa dos R$4, pode vir a favorecer um pouquinho, mas a orientação principal do Guilherme é de que as vendas sejam diluídas, que o produtor aproveite os bons momentos do mercado, ou os repiques do mercado nesse momento, e vá fazendo pelo menos a defesa das suas margens, né? Se não o melhor preço, mas pelo menos defendendo as suas margens, porque a gente já sabe que em alguns pontos do Brasil os preços já nem cobrem mais os custos de produção. Então, muita atenção a isso também. Bom, esse é um resumo. O Rabobank trabalha com um intervalo de preços entre 110 e 115 centos por libra-peso na Bolsa de Nova York para o Arábica. Muita atenção também à questão do Robusta. O ano que vem a gente deve ter uma boa produção de Robusta também, globalmente falando. O Vietnã vai colher também boa safra, né? Na verdade, por conta da questão climática, as condições muito favoráveis. A safra 2018-19 do Robusta no Vietnã vai ser considerável. Tudo isso, então, nesse mix de informações que tem mantido o mercado pressionado, mas, em contrapartida, temos aí algumas perspectivas que podem começar a mudar o quadro desse cenário. Bom, e hoje é Dia Nacional da Doação de Órgãos e nós aqui no Notícias Agrícolas demos start a uma campanha que chama Seja um Salvador, Doe Órgãos, não só para a gente incentivar essa prática, que acima de todas as coisas é um gesto de amor, mas também para homenagear um grande amigo da família Olive, que é fundadora do Notícias Agrícolas e que faleceu no último dia 30 de agosto à espera de um transplante de fígado. A gente está trabalhando com essas informações nessa quinta-feira, dia 27 de setembro, que, como eu disse, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então, você que está nos acompanhando, mande uma foto para nós com a hashtag Seja um Salvador, para você poder apoiar essa causa também, nos dar mais força para essa campanha, para que ela tenha um alcance maior. Converse com a sua família, deixe claro se você é um doador de órgãos, porque cada pessoa pode salvar até 8 vidas. Então, veja, né, a doação de órgãos é um assunto de extrema importância. A gente tem trazido
trazido dados atualizados sobre esse assunto hoje no site. Durante todo o dia a gente vai fazer essa ação. E uma das informações mais importantes que nós já coletamos hoje são os órgãos que foram transplantados em 2017. Foram 65.116 rins, 22.825 fígados, 6.939 corações, 5.505 pulmões, 2.118 pâncreas e 161 intestinos delgados. Então são números bons, mas que podem ser ainda melhores com a sua ajuda e com essa nossa campanha, que a gente está usando a hashtag Seja um Salvador. Manda sua foto pra gente e faça parte dessa campanha. Como eu disse, acima de todas as coisas, é um gesto de amor. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a nossa programação segue para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até daqui a pouco.